Então, pessoal, essa é a nossa terceira aula. Iniciei aqui a gravação para poder disponibilizar para vocês até o fim do dia, até o fim da noite. E como eu disse, apresentei a vocês no planejamento, a gente vai ver aí 2 aulas, ou no máximo 3, com uma revisão de lógica, né? Lógica booleana, que é aquele conteúdo do início da disciplina de algoritmos e lógica de programação que vocês veem no primeiro período, tá? Eu peço que, caso vocês tenham alguma dúvida ao decorrer da aula, possam aí levantar a mão, que ele faz um barulhinho aqui no meu ouvido, então podem me intervir, tá? Para que eu possa de alguma maneira tentar responder vocês, porque eu não estou com a janela do chat aberta. Então, a gente viu lá em algoritmos e lógica de programação que nós temos aí basicamente 6 operações lógicas. E essas operações, elas possuem um respectivo símbolo de representação nas proposições, tá? Eu não irei entrar em detalhes sobre tudo que a gente viu lá em lógica. Por quê? Porque eu estou presumindo que você já tem um conhecimento básico de lógica, né? Nós temos aí basicamente 6 operações: a negação, a conjunção, a disjunção. Essas 3 aí são operações básicas da lógica, né? Negação muda o valor lógico de uma proposição para o contrário daquele valor. Se era verdadeira, passa a ser falso. Se era falso, passa a ser verdadeiro. A conjunção é o i lógico. A disjunção é o ou. Nós temos também o ou exclusivo, a disjunção exclusiva, a condicional e a bicondicional. Então, o resultado dessas operações todas pode ser obtido através de tabelas verdade. Nada disso é novidade para a gente. Nós temos então aí a tabela verdade da negação, né? Uma proposição, quando ela recebe o til, né? Ela é negada. Então, se ela era verdadeira, passa a ser falsa. Se ela é falsa, passa a ser verdadeira. A conjunção, por sua vez, é o i lógico representado pelo v ao contrário. Ela diz o seguinte: para 2 proposições, ela só vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Então, P e Q só é verdade se P for verdade, se Q for verdade. A disjunção, que é representada pelo V, já diz o seguinte, que se quaisquer das proposições participantes da operação forem verdadeiras, o resultado vai ser verdadeiro, mesmo que tenha alguma que seja falso. Ou seja, V ou F é V, F ou V é V, V ou V é V. Só vai ser falso em que situação? F ou F. Então, para a discussão, nós temos aí 2 proposições. Carlos é torcedor do Flamengo, né, em homenagem aos torcedores do Flamengo aí do jogo de ontem. Ou torcedor do Vasco. Proposição P. Carlos é torcedor do Flamengo ou torcedor do Vasco. Proposição Q. Mário é alagoano ou gaúcho. Aí a pergunta é, semanticamente, ou seja, em relação ao significado, é possível alguém ser torcedor do Flamengo e do Vasco ao mesmo tempo? Não. Também acredito que não. É possível alguém ser alagoano ou gaúcho? Não. Também não. Então, a solução para resolver isso, a gente usa a disjunção exclusiva. Por que exclusiva? Porque ele só pode ser um ou outro, tá? E é por isso que a tabela verdade da disjunção exclusiva, representado pelo V sublinhado, diz o seguinte, que ela só é V, a disjunção exclusiva, aqui está faltando o sublinhado, tá? A disjunção exclusiva só é V quando ambas proposições possuem valores exclusivos, ou seja, valores diferentes. Lembrando que aqui eu tenho um sublinhado, tá, gente? Ninguém fique achando aqui que aqui é uma disjunção normal, uma disjunção exclusiva. Então, nas outras situações em que ambas são iguais, o que acontece? Ela é F. A condicional ela é representada pela setinha.
E essa setinha diz o seguinte, representa o seguinte, que eu tenho uma proposição antes da seta que eu chamo de antecedente, tá? E uma proposição depois da seta que eu chamo de consequente. Qual é o valor resultante lógico de uma condicional? O valor lógico é o seguinte, só é falsa quando a proposição da esquerda for verdadeira e a da direita for falsa. Qualquer outra situação, o resultado é verdadeiro. Ou seja, qual é a única situação aqui que na condicional o resultado é falso? Nessa situação. Nas demais, nós temos verdadeiro. E por fim, a bicondicional. A bicondicional entre duas proposições, ela é representada com a seta com duas pontas. E o que é que a bicondicional diz? Ela é o contrário da disjunção exclusiva. Ou seja, ela é verdadeira quando ambas são iguais. E falsa caso contrário. Então nós temos aí V com V dá V, F com F dá V, V com F e F com V dá F. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Então vamos lá. Uma proposição condicional é a mesma coisa do que uma conjunção entre duas condicionais inversas. Tá? Então aqui é o seguinte. Romeu, bicondicional. Romeu fica alegre se somente se Julieta sorri. Tá? E nós temos aí a proposição P, que é Romeu fica alegre, a proposição Q, Julieta sorri, com uma conjunção, tendo ambas uma condicional entre elas. Se Romeu fica alegre, aqui é a primeira condicional, então Julieta sorri. Conjunção e eu estou usando a seta aqui achando que estava usando no monitor de vocês, que eu uso dois monitores. Então, eu vou repetir. Eu tenho aqui, ó, uma proposição bicondicional, ela é a mesma coisa do que uma conjunção entre duas condicionais inversas. Então, nós temos duas proposições. Proposição P, Romeu fica alegre. Proposição Q, Julieta sorri. Qual é a bicondicional dela? Romeu fica alegre se somente se Julieta sorri. Qual é a conjunção entre as duas condicionais inversas? Ou seja, é se P, então Q, e se Q, então P. Então, se Romeu fica alegre, então Julieta sorri. E se Julieta sorri, então Romeu fica alegre. Então, nós temos aqui a proposição referente à primeira condicional e a proposição referente à segunda condicional. E aqui nós temos a conjunção, o ilógico. Minha pergunta, quem foi aluno meu de algoritmos e lógica de programação sabe exatamente como responder. Como é que eu demonstro que isso aqui é igual a isso aqui? Como é que eu demonstro que essa afirmação aqui, na primeira frase, é verdadeira? Ou seja, que a bicondicional é a mesma coisa que a conjunção de duas condicionais inversas. Como é que eu demonstro isso? Hein? Negativando a segunda, se eu não me engano. É ok? Quem foi que falou? Se eu não tô me enganando, é negativando a segunda. Ou é negativando ela a segunda? Não, eu quero saber o seguinte, como é que eu provo que essa proposição aqui, ela é igual a essa aqui? Ele está dizendo que é a mesma coisa, é igual. Sim, na tabela verdade. Pela tabela verdade. Então eu tenho que demonstrar que isso aqui é igual a tudo isso aqui. Tá? Então eu vou dar aí 15 minutos de atividade prática para vocês, para ver se vocês realmente estão bem em lógica. Eu quero que todo mundo faça. Pode ser que aleatoriamente eu peça para alguém ligar a câmera e mostrar aí o caderno, tá? Então todo mundo pega um papel e um lápis e comprova isso aqui.
15 minutinhos estou de volta. São exatamente 8h15, 8h30 a gente tá de volta. No máximo, tá? Quem for terminando vai colocando aí no chat. Por enquanto eu vou fazendo a chamada. Tá aí, ó. A resolução. Se Romeu fica alegre, então Julieta sorri. Nós temos aí a tabela verdade dela. V, F, V, V. Tá? VF, VV. E o contrário. Se Julieta sorri, então Romeu fica alegre. A tabela verdade dessa aí é como então? Lembrando que ela é o contrário, tá vendo aí, ó? Se que, então V. V. Se que, então V. V. Se que, então V. F. Se que, então V. V. E por fim, a conjunção entre ambas. V e V dá V. F e V dá F. V e F dá F. V e V dá V. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Exatamente o resultado da bicondicional entre P e Q. VF e FV. Ok, gente? Todo mundo entendeu? Sim. Show. Então vamos dar aqui continuidade. Agora vamos estudar mais alguns conjuntos de proposições complexas, tá? Nós já sabemos as proposições simples, resultante das operações lógicas, negação, conjunção, disjunção, bicondicional, dentre outros. E a partir de agora, a gente sabendo que existe equivalência entre proposições, a gente já pode estudar, então, algumas proposições mais complexas. Como, por exemplo, nós sabemos os possíveis resultados de P e Q. Mas como é a negação de P e Q? Então, eu posso dizer logo, né, o resultado disso. É que quando eu quero negar uma conjunção, basta eu negar cada uma das proposições envolvidas na conjunção e trocar o símbolo de conjunção pela disjunção. Aí você diz, Bruno, como é que tu chegou a esse resultado? Por tabela verdade, tá? Se você tem dúvidas sobre isso, basta construir a tabela verdade da negação de conjunção e ver se não dá exatamente esse resultado aí. Ou seja, a negação de uma conjunção, gente, é uma disjunção, tá? Então considere a seguinte proposição na linguagem corrente. Proposição P, João é médico. Proposição Q, Pedro é dentista. P e Q... O professor não está apresentando a tela, não. Oh, meu Deus, sorry. Agora tá, não tá? Professor. Então, eu tenho duas proposições aí, a conjunção delas. Então, a negação de P e Q seria o quê? João não é médico, ou a negação do I é ou. Pedro não é dentista. Tá? Pedro não é dentista. Como é que a gente chegou nessa conclusão? Tabela verdade. Então, tudo na lógica booleana se responde através de tabela verdade. Então, vamos mostrar isso aqui agora. Eu tenho P e Q. De cara, qual seria a negação dessa tabela aqui? F, V, V, V. Concordam comigo? Sim. Então, eu posso mostrar isso através desse corolário aqui. Nega-se cada uma das proposições simples e troca-se o V pelo F. Tá aqui o resultado. Neguei P, neguei Q,
tá? E vou agora fazer o quê? A disjunção entre negação de P e Q. FV, igual a FV. Compreendido, pessoal? Alguma dúvida? Não. Posso continuar? Sim. Então, negação da disjunção. É bem parecido, só é trocar a disjunção pela conjunção e negar as proposições simples, tá? Então, se eu tenho uma disjunção, João é médico ou Pedro é dentista, a negação disso é João não é médico e Pedro não é dentista. E como é que a gente chegou nessa conclusão? Novamente por tabela verdade. Qual é a negação da disjunção? FV. Se eu negar P e negar Q e fizer a conjunção entre negação de P e negação de Q, como eu fiz aqui, dá exatamente FV. E da mesma forma eu posso fazer com a condicional. Qual é a negação da condicional? Vou apresentar qual é. Mantém a proposição antecedente, que é a que está antes da seta. Nego a consequente, que é a que está depois da seta. E troco o sinal de condicional pelo sinal de conjunção. Por exemplo, se chove, então levarei o guarda-chuva. Qual é a negação disso? É chove e eu não levo o guarda-chuva. Como é que eu provo isso? Tabela verdade. E agora eu vou deixar isso com vocês, tá? Vocês é que vão fazer essa prova. Eu não vou fazer com vocês. Então, a partir daí a gente entra nas proposições especiais. Para quem foi meu aluno, tá percebendo que só até aqui a gente já pulou aí umas 5 aulas. A gente já está chegando no final do conteúdo de lógica booleana. Eu falei que isso ia ser uma revisão. Beleza? Posso continuar, pessoal? Pode. Então, nós temos basicamente 3 tipos de proposições especiais. Proposições tautológicas, contraditórias e contingenciais. O que é uma proposição tautológica? É aquela que, independentemente dos valores das proposições simples que a compõem, ela sempre vai dar verdadeira. O que é a contraditória? É aquela que, independentemente dos valores das proposições simples que a compõem, ela sempre vai dar falsa. E o que é a contingencial? É aquela que a gente não tem como afirmar, que tanto pode dar V, como pode dar falsa. Então vamos ver aqui uma tautologia, um exemplo de uma proposição tautológica. P ou negação de P e Q. Como é que eu testo se ela é tautológica? Eu tenho que construir a tabela verdade dela. Eu não vou ensinar aqui como constrói a tabela verdade, eu vou construir. Quem precisar revisar esse conteúdo vai ter que revisar. A gente basicamente começa como? Por aquele que tem maior precedência. Então eu boto P e Q. Beleza, P e Q. V com V dá V. V com F dá F. F com V dá F. F com F dá F. Qual é a negação disso? F, V, V, V. Beleza. E agora? Agora o que eu tenho que fazer é P ou exatamente isso aqui. Ou seja, V ou F dá V, V ou V dá V, F ou V dá V, F ou V dá V. Então, claramente, independentemente dos valores de Pzinho e de Qzinho, essa proposição sempre vai dar verdadeira. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Beleza. Então nós temos agora uma contradição, um exemplo clássico. Contradição. P e não P. Ora, uma conjunção de uma proposição com a negação dela
sempre vai dar falso. Isso é lógico. Por quê? Porque uma conjunção que tiver um F sempre vai dar F. Então V e negação de V dá F, negação de F dá V. E agora a conjunção disso. V e F dá F e FV dá F. Ou seja, independentemente do valor de Pzinho, Pzão vai dar F. Tá? Então a gente pode afirmar que a conjunção de uma proposição com a sua negação sempre é falsa. Tá? Beleza, tautologia versus contradição. Considere a proposição a seguir. Negação de P e P e negação de Q. Então eu vou deixar aí para vocês avaliarem. Vou dar 1 minuto só. Se isso aqui é tautológico ou contraditório. Dá para fazer isso sem tabela verdade. Como assim? Pensando nos possíveis valores de P e Q. Por exemplo, se eu botar V, V e V, qual vai ser o resultado? Vamos pensar junto? Vou pegar isso aqui, ó, e vou abrir no Colopente. Vocês estão vendo aí a minha aula ou o Colopente, hein? Deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo. Tá, eu tenho que parar a apresentação para vocês. Espera aí, só um minuto. Pronto, vamos lá. Agora vocês estão vendo, né? Vamos ver se isso aqui é tautológica ou contraditória. Se P for V. Eu vi aqui. Tu já viu aí, Walter? Eu vi aqui que dá uma contradição. Dá uma Vi contradição ainda tem a anotação da... da aula passada, Isso, exato. da disciplina Tem que passada, anotar. né? Show de bola, adiantou nossa vida. Exato. Então, Walter já viu que ela é contraditória. Ou seja, se eu botar V, se P e Q for V, V e negação de V, F, dá F isso aqui. F e qualquer coisa vai dar F. Tá? Se Tá ambos... travada a tela. Oi? Tá travada a tela. Aí. A tela da apresentação tá travada. Tá. Tranquilo. Tranquilo. Ó. Se vou trocar de cor, só para ficar mais claro. Se P for V. Se P for V. V. Deixa eu botar maior aqui, né? Se P for V, vai ser negação de V. Negação de V, né? V, negação de V. Se Q também for V, tá? Então isso aqui, gente, claramente vai dar F, ó. V e negação de V. Isso aqui já é F. Ó, isso aqui já é F. Tá? Negação de V e F vai dar F. Então, para essa situação aqui, eu já estou vendo que vai dar F. Beleza? Agora, se ambas forem falsas. Deixa eu apagar isso aqui. Se ambas forem falsas. Como aqui é uma conjunção de um F com um valor qualquer, isso aqui já vai dar F. Certo? E como isso aqui é um F conjunção com um valor qualquer, já sei que isso aqui vai dar F também. Certo? Então já testei tanto para P e Q serem V, como para P e Q serem F. Agora bora botar para P sendo V e Q sendo F. Olha só, já estou vendo que tudo vai ser falso, porque só é olhar para cá, para esse primeiro aqui, ó. Só é olhar para cá. Isso aqui, qual é o resultado de negação de V? F. Se F está com uma conjunção com um valor qualquer,
eu já sei que o resultado vai ser F. É. Tá? E se a gente colocar aqui que P é F, F e Q é V, mesma coisa. Tá? A mesma coisa. Por quê? Embora aqui eu tenha um V, negação de F é V, ele está com uma conjunção com Q? Com F. Afinal, F conjunção qualquer coisa vai ser F. Então o resultado final vai ser F, como muito bem disse Walter, tá? Então, o resultado é F. Contingência. Contingência, como eu disse, é aquela situação em que a proposição ela pode dar tanto verdadeira como falsa, tá? Tanto verdadeira como falsa. Ou seja, eu tenho aqui P, se P, então negação de Q, ou seja, se P não Q. Quando P é V, a proposição da F. Quando P é falso, a proposição da V. Então não tenho como dizer claramente, olha, ela vai sempre dar verdadeiro. Olha, ela sempre vai dar falsa. Por quê? Porque isso depende dos valores de Pzinho e de Qzinho. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não, tranquilo. Alguma dúvida, minha gente? Então, gente, obrigado. Até amanhã na nossa aula presencial, tá bom, gente? Até lá. Tchau, tchau. Boa noite.